atuais, né? Quero agradecer a Deus também pela vida dos nossos músicos. Eu fico feliz quando eu vejo os meninos andando na igreja. Algo interessante, porque muitas vezes, irmãos, se você chegar, eu trabalho no percurso do carnaval, e geralmente você vê muitos jovens tocando para o mundo. Eu toco na igreja desde os 17 anos. Hoje eu estou chegando a uma idade base, uma idade de 39, chego na 40, graças a Deus. E sempre foi tocando na igreja. E eu costumo dizer que o que me sustentou não foi o Jesus e os instrumentos também, né? Para chegar a pregar a palavra hoje, Eliane foi minha líder, Denilton e muitas outras pessoas foram meus líderes. Irmãos, está escrito assim em Mateus capítulo 16, vamos começar no 13, diz assim: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, minha tradução é diferente, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem diz que eu sou? Respondeu Simão Pedro: Senhor, tu és o Cristo, Filho de Deus. Então Jesus lhes afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que o revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quantos podem dar glória a Deus por essa palavra? Pode se sentar, fique à vontade. Eu tenho poucos minutos aqui para transmitir o que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Porém, irmãos, eu também estava com você, não sei como é difícil sair, viu? Irmãos, eu tenho uma palavra especial nessa noite. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa lá do interior, falo um pouco arrastado, misturo R com E, mas você vai entender o que Jesus está falando nessa noite. Se preocupe não, que daqui para o final do culto, eu tenho certeza que você vai sair com a resposta de Deus. Por quê? Porque é o que estou pregando? Não, é porque Jesus está falando. No início do culto, quando eu cheguei aqui, na verdade, na metade do culto, eu vi a Denilton dizendo que Deus usou os pregadores, talvez toda a igreja no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, ele fez uma expectativa para Deus usar. Aí eu olhei e disse: meu Deus, que responsabilidade você me colocou em cima de mim. Porém, o que me chama a atenção aqui, e eu quero já dizer que falar com Paulo, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de narrar a história bíblica. Ai, quem diga os meninos da Aliança Restaurada. Tem hora que eles falam assim: de novo, você vai pregar de novo, você vai falar de novo, historicificar de novo a Bíblia. Mas é interessante, irmãos, quando nós observamos a palavra do Senhor, essa mensagem é uma mensagem de suma importância para a nossa geração. Por que de suma importância? Porque parece que as coisas não estão encaixando do jeito que Jesus, na verdade, não é Jesus que deixou as coisas do jeito que está. Somos nós que mudamos algumas coisas. O ponto principal de Cristo, de Jesus ter morrido na cruz do Calvário, algumas pessoas pensam que é para nos promover das coisas aqui da terra, é para nos dar as coisas que aqui ficarão. Mas o ponto central da morte do Senhor Jesus foi salvar o que se havia perdido. É o ponto principal da palavra do Senhor. Então, Jesus, ele não veio, ele não se preocupa em promover você para o mundo, para que o mundo possa te ver. Ele tem um propósito para cada um de nós. Assim como ele tem um propósito para cada um de nós, ele tem um propósito para a sua igreja aqui na terra. A igreja de Jesus, eu costumo dizer, meu pastor, que é uma propaganda do reino dos céus. Se você olha para a igreja, você não tem que visualizar apenas a igreja, você tem que visualizar justamente o que é o reino dos céus.
Eu costumo dizer que os nossos cultos têm que ter culto com clima celestial. Não tem que ser cultos que tragam tristeza, mas que tragam uma mudança no nosso interior. E talvez as pessoas que chegam aqui dentro e pensam assim: Deus, eu cheguei naquele lugar todo acabado, psicologicamente destruído, mas sai transformado, porque aqui é um lugar de transformação. Aqui é o lugar que Deus promove transformar a vida do homem. Não é à toa que, se você olhar para os nossos púlpitos e muitas igrejas hoje, tem hora que eu fico tomo até um susto, Eliane, quando eu chego em Cachoeira, no meu interior, que eu vejo pessoas que antigamente viviam lá em vários outros segmentos religiosos, ou até fazendo coisas totalmente fora da vontade de Deus, mas quando eu focalizo no culto, eu disse: sim, é ela mesma, é ele mesmo, está lá pregando a palavra de Deus, porque é isso que o Evangelho faz, transforma a vida do homem. Quando nós observamos o livro de Mateus, eu disse: Deus, isso aqui é interessante demais. Falar com o povo da roça, é interessante demais. Por que é interessante o livro de Mateus? Porque o livro de Mateus, ele se preocupa em transmitir uma mensagem para os judeus. Para os judeus. E o que é interessante é que Mateus, já no seu início, ele se preocupa tanto em transmitir essa mensagem que ele começa com a genealogia de Cristo. O propósito número 1 de Mateus é ele apresentar aquele Messias, aquele Senhor, aquele que morreu na cruz e que havia ressuscitado, aquele que estava fazendo milagre, como um Messias prometido desde os dias de Abraão. Era essa a proposta de Mateus, é por isso que ele começa falando sobre a genealogia de Jesus. Veja que, quando ele trabalha sobre a genealogia de Jesus, o segundo ponto de Mateus é os cumprimentos proféticos. Não é à toa que logo no início do seu livro, veja bem que é absurdo, meu irmão, violentamente a quantidade de profecias se cumprindo depois da chegada de Jesus. E Mateus sempre usa uma frase dizendo: para que se cumpra o que foi dito pelo profeta tal, pelo profeta ciclano, pelo profeta Bertano. Interessante é que no capítulo de número 2, ele vai falar sobre a visita dos magos. No capítulo de número 2, versículo de número 13, ele fala sobre a fuga que José tem que fazer, porque Herodes sabe que Jesus nasceu, que o rei dos judeus nasceu. Então o que acontece? Herodes fala para os magos, na verdade eles fazem uma consulta, e nós sabemos isso, escola bíblica dominical, faz aquela consulta. Depois da consulta ele fala para os magos: vá lá, quando vocês descobrirem onde é que está o Messias, você vem, quando descobrir quem é o rei dos judeus, você vem falar para mim. E todo mundo sabe da história. Por causa disso, entra o versículo de número capítulo número 2, versículo de número 16, a morte dos meninos. Aí vem Mateus dizendo: para que se cumprisse o que foi dito através do profeta Jeremias, quando acontece a morte, na verdade, figuradamente, a morte do filho de Raquel, que disse: Raquel chorou. Alguns dizem que foi figuradamente, outros foi literal, mas é o que está escrito. Está escrito: ela não quis ser consolada porque ele já não existe. No capítulo de número 3, você vai ver que João inicia o seu ministério no Jordão. Ele vem como uma voz profética para falar, para preparar o caminho do Senhor. E é interessante que Mateus também vai dizer: para que se cumprisse o que foi dito, voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Então é absurdamente os cumprimentos proféticos a respeito de Jesus. Quando nós chegamos no capítulo 3, versículo 16 do livro de Mateus, Jesus é batizado por João Batista. Aqui eu quero abrir um parênteses, se o Senhor permitir, se a igreja me permitir. O interessante, sabe o que é, Giovanni? O que me chama a atenção, Senhor, é que Jesus é quem é, Filho de Deus, Todo-Poderoso, aquele que está sentado no trono nesse exato momento, aquele que intercede pela igreja. Mas o interessante, sabe o que é que me chama a atenção? É Jesus, o comportamento dele relacionado ao batismo. Porque João, quando vê que quem vai ser batizado, quem vai ao batismo dele, não é qualquer um, não é um Jôndisso, não é o Eliane, não é uma Silmara, mas é Jesus. E quando João vê, João diz: não é possível, eu é que careço ser batizado por ti, o Senhor vem a mim. Veja que quem é Jesus. Jesus olha para João e disse isso aqui, para que se cumpra, porque agora tem que se cumprir
toda a justiça. Interessante, sabe o que é aqui, amigo? É que Jesus é quem é, mas Jesus respeita o ministério, o chamado do homem. Jesus, ele não tira a autoridade que Deus deu a João, mesmo ele sendo Deus. Aleluia! E isso é interessante, porque muitas vezes nós queremos, eu poderia falar, mas como é um culto mais, deixa esse negócio para lá, né? Um culto mais evangelista, então deixa esse troço para lá. Mas precisamos entender, irmãos, que Deus, ele te vê e ele respeita o teu chamado. Deus não dá nada a ninguém que ele não confia aquele que ele deu a uma pessoa, a um homem. Se Deus ele plantou essa igreja neste lugar, é porque Deus confia que o pastor dessa igreja vai ganhar almas aí fora. Se Deus resolveu permitir que a festa dessa noite acontecesse, é porque Deus sabia que essa festa tinha que acontecer para transformar vidas. Se Deus permitiu que você entrasse aqui hoje, é porque o Senhor permitiu, Ele permitiu você entrar aqui hoje, é para que você ouvisse a palavra dEle e fosse transformado pelo poder da palavra. Nada acontece por acaso. Quando nós observamos o capítulo número 4, Jesus está sendo levado propositalmente para o deserto através do Espírito para ser tentado por Satanás. Capítulo 4 do livro de Mateus. Quando nós iniciamos o capítulo número 4, versículo de número 12, a Bíblia diz que aí começa o início do ministério de Jesus na Galileia. Capítulo de número 5, 6 e 7, Sermão da Montanha. Capítulo de número 8, Jesus opera vários milagres, Eliane. E eu tenho certeza que o mesmo Jesus que operou no passado, ele continua operando no presente. Capítulo de número 9, Jesus curou um paralítico em Cafarnaum. Capítulo de número 10, a Bíblia diz que Jesus dá poder aos seus apóstolos. Capítulo de número 11, Jesus vai pregar nas cidades dos seus discípulos.